A paz do Senhor Jesus, que grande privilégio ter você aqui com a gente. Que bom poder dividir esse tempo para a gente falar desse tema tão importante, que é ame as Escrituras. O salmista, no Salmo 119, verso 97, diz assim, né? Como eu amo a tua lei, penso nela o dia todo. E eu te pergunto, será que isso reflete o seu relacionamento com as Escrituras, com a Bíblia, com a Palavra de Deus? Você ama com essa intensidade, pensa sobre ela durante o seu dia? Todas as igrejas evangélicas, eu acredito que elas trazem na sua confissão de fé essa declaração de reconhecerem a Bíblia como a palavra de Deus. A nossa CPI não é diferente. Estou aqui com o nosso regimento interno e a gente tem na nossa confissão de fé, lá no finalzinho, justamente essa declaração. Aliás, a primeira declaração da confissão de fé é essa: cremos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus revelada aos homens e a nossa regra de conduta e de fé. E a partir daí, todas as outras citações, todas as outras declarações da confissão de fé, elas estão acompanhadas de referências bíblicas, mostrando que tudo que a gente é, tudo que a gente faz, tudo que a gente crê, se baseia nas Escrituras. Então, se alguém não crê nisso, não crê na Bíblia como sendo a palavra de Deus, não tem mais conversa a partir daí, não tem mais o que se discutir, porque se a gente não recebe a Bíblia com essa autoridade, tudo o que ela diz vai ser passível de julgamento, de contestação. E a mesma coisa a gente vê lá no início também do nosso regimento, quando está tratando sobre quem que nós vamos receber na família da fé, quem que nós vamos receber nas igrejas. A gente diz que para batizar alguém, para receber essa pessoa no corpo de Cristo, ela precisa crer que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus e tê-la como sua regra de fé e prática. Bom, isso pode não ser novidade e nem deve ser mesmo novidade para ninguém. Nós somos o povo do livro, como dizem alguns escritores. Nós estamos aliançados ao redor da palavra, né? Ao redor da revelação, do sacrifício de Jesus, a aliança que Jesus fez com nós por meio do seu sangue, que nos chega por meio da revelação da palavra de Deus. Então, declarar que a Bíblia é a nossa regra de conduta e fé tem implicações. Dizer isso tem consequências para a nossa vida prática. E com certeza, uma delas é que todos os que se identificam como cristãos, necessariamente, eles precisam conhecer e amar as Escrituras. Sim, porque não dá para a gente amar sem conhecer. E à medida em que a gente conhece as Escrituras, a gente passa a amá-la ainda mais. Quando a gente olha a história bíblica como um todo, nós vemos que é recorrente na história do povo de Deus, no relacionamento de Deus com a humanidade, que o grande fracasso da humanidade, né, todas as vezes que o homem se afasta de Deus e por isso sofre as consequências desse afastamento, do pecado, isso está relacionado com a desobediência à palavra de Deus. Desobediência a uma ordem de Deus, à vontade de Deus. Desde o Éden a gente vê isso acontecer. Quando Eva estava sendo ali tentada pela serpente, ela demonstra um conhecimento da palavra de Deus. A serpente diz para ela, Deus disse que não é para comer de nenhuma árvore, e ela corrige a serpente dizendo, não foi isso que Deus disse. Deus disse que a gente pode comer das árvores, exceto da árvore do bom conhecimento do bem e do mal. Então ela reconhece ali, ela mostra, né, um conhecimento da palavra de Deus. Ela tinha a informação, mas a serpente vai argumentando com ela, e ela começa a dar voz e dar mais importância a outra palavra que não é mais a palavra de Deus. Outra voz, outro mandamento, né? Outra sugestão se torna mais importante, mais valiosa para Eva e depois para Adão também, do que aquela ordem que eles haviam recebido do Senhor Deus. Então, por um momento, Eva deixou de considerar a palavra de Deus como sua regra de conduta e de fé. Ela deixou por um momento e isso foi trágico, porque em Gênesis 3 mostra a queda, né, do casal, do primeiro casal, que traz consequências para toda a humanidade, todos aqueles
que nascem como humanos, nascem com essa marca, essa natureza pecaminosa. Então, e esse ciclo se repete, quando a gente vai vendo a história do povo de Israel sendo formado e todas as coisas que vão acontecendo, todas as vezes que Deus tem que, de alguma forma, castigá-los, né? Tem a ver com essa desobediência da palavra. E eu separei aqui alguns textos para pensar junto com você. Certamente você os conhece, mas quero enfatizar para nós percebermos bem o quanto Deus valoriza a obediência à sua palavra, né? Ele criou o mundo por meio da sua palavra. Sua palavra tem um poder maravilhoso e ela tem o poder, inclusive, de nos dar a vida. Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Então, esses textos vão mostrar e lembrar a gente que a obediência à palavra, essa fidelidade rigorosa de nós entendermos, conhecermos os mandamentos do Senhor e seguirmos, ela é fundamental para que a gente viva bem e para que a gente honre a Deus e mantenha o nosso relacionamento com Ele. O primeiro texto que eu trago é Deuteronômio capítulo 6, texto super conhecido, onde Deus diz assim, por meio de Moisés: estes são os mandamentos, os decretos e os estatutos que o Senhor, seu Deus, me encarregou de lhe ensinar. Não deixem de cumpri-los na terra que em breve vocês possuirão. Verso 2. Vocês, seus filhos e netos, temerão o Senhor, seu Deus, enquanto viverem. Se obedecerem a todos os seus decretos e mandamentos, desfrutarão de uma vida longa. E ainda o 17, obedeçam cuidadosamente aos mandamentos do Senhor, seu Deus, bem como a todos os preceitos e decretos que ele lhes ordenou. E ainda o 25, pois a nossa justiça estará em obedecermos cuidadosamente aos mandamentos que o Senhor, nosso Deus, nos ordenou. Então aqui o povo de Deus está diante, né, da terra prometida e está ali, Moisés está repetindo algumas coisas da lei e ele faz essa grande declaração, né? Esse texto começa, ele fica conhecido depois como Shema Israel, né? Que é ouça Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, e assim ele vai descrevendo uma série de lembretes da lei. E aqui várias vezes essa ordenança para que o povo guardasse cuidadosamente os mandamentos do Senhor. Então, implica necessariamente em conhecer, em saber quais são e fazer todo o esforço para viver de acordo com esses mandamentos. Ainda outro texto, segundo livro de Crônicas, capítulo 34, diz assim o verso 14: E enquanto estavam retirando a prata recolhida no templo do Senhor, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei do Senhor, escrito por Moisés. Então ele leva até o rei Josias, verso 19 diz que quando o rei ouviu o que estava escrito na lei, rasgou as suas roupas, né, em sinal de humilhação. E verso 21, vão consultar o Senhor, o rei dizendo para eles: por mim e por todo o remanescente de Israel e de Judá. Perguntem a respeito das palavras escritas no livro que foi encontrado. A grande ira do Senhor foi derramada sobre nós, pois nossos antepassados não obedeceram à palavra do Senhor. Não temos feito o que este livro ordena. Então Josias, ao perceber o quão longe eles estavam, né, da lei do Senhor, dos mandamentos do Senhor, olha que situação triste. O povo de Israel estava tão perdido que até o livro, né, até a palavra de Deus estava perdida lá no meio do templo e ela é achada enquanto estava fazendo ali uma reforma. Então percebe como que mesmo o povo da aliança se afastou tanto ao ponto da palavra estar esquecida no templo, esquecida em algum lugar, como talvez em muitas casas, né, de cristãos, ela está esquecida, empoeirada em alguma estante. E isso tem consequências, Neemias, livro de Neemias, capítulo 1, verso 7, nós temos assim, ele dizendo: temos pecado terrivelmente contra ti, quando ele fica sabendo da situação de Israel. E ele ora com essas palavras ainda: não temos obedecido a teus mandamentos, decretos e estatuto, que nos deste por meio de teu servo Moisés. Verso 8, por favor, lembra-te do que disseste a teu servo Moisés: se forem fiéis a mim, eu os dispersarei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem a meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então, mesmo que estejam exilados nos confins da terra,
eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Então, Neemias está diante daquela tragédia, né? Sabendo daquela situação onde Jerusalém tinha sido destruída, né? Toda a nação de Judá tinha sido arrasada, eles estavam exilados, e ao saber como estava ali, ele faz essa oração, reconhecendo que aquilo era consequência da desobediência deles em relação à palavra de Deus, às Escrituras. Temos ainda aqui o profeta Oséias, capítulo 4. Ele vai citando várias situações que estão acontecendo, né? Ele, a partir do verso 1, ele está dizendo que Deus não encontrou fidelidade nem bondade no povo, eles faziam votos, mas não cumpriam, matavam, roubavam, cometiam adultério. Ele diz, por isso sua terra está de luto e todos desfalecem, até os animais selvagens e as aves do céu e os peixes do mar estão desaparecendo. E aí lá no verso 6 ele diz, meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento, porque não me conhece. Porque vocês, sacerdotes, não querem me conhecer e não os reconhecerei como meus sacerdotes, porque esqueceram da lei de seu Deus e eu me esquecerei de seus filhos. Então, o povo estava naquela situação, né, de abandono, de dificuldade, de até escassez. Por quê? Porque eles haviam desobedecido à lei do Senhor, estavam sofrendo as consequências disso. E agora no Novo Testamento, nós temos as palavras de Jesus em Mateus, capítulo 14, aliás, João, capítulo 14, verso 21, ele diz, aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai, e eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Então, a evidência de que alguém realmente ama Jesus é quem ama também a sua palavra, ama os seus mandamentos. E a palavra de Jesus é a palavra de Deus. Jesus é Deus. E ele ainda diz em Mateus 7, quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Mas o verso 26 diz, quem ouve então o meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Então, ouvir a palavra, até conhecer, mas não praticar, mas não fazer dela a sua regra de conduta, leva a gente à destruição. Como no caso de Eva, ela até conhecia o mandamento de Deus, ela até corrigiu a serpente, mas ela não praticou aquilo, ela preferiu dar ouvido a outra voz. E por último, primeira carta de João, capítulo 2, ele diz no verso 3, sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Então, a condição, né, o que evidencia que nós conhecemos de fato o Senhor, Jesus, é o fato da gente obedecer aos seus mandamentos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece a seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem obedece à palavra de Deus mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo, sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Então veja como, isso só para citar alguns textos, teria muitos outros onde o Senhor está advertindo o seu povo sobre a importância de guardarem a sua palavra, para que seguissem cuidadosamente tudo aquilo que ele definiu, que ele colocou como preceito da sua vontade. Então, irmãos, não há como, né? É impossível, seria um contrassenso a gente pensar em um cristianismo sem essa relação com a palavra. Tudo que nós sabemos sobre Deus, tudo que nós sabemos sobre Jesus, né? Não só os fatos históricos, isso poderia até ser conquistado, né? Comprovado por outras fontes, mas tudo aquilo que é de revelação sobre Jesus como Filho de Deus nos chega por meio das Escrituras. E como nós devemos viver a vida a partir daí também está registrado nas Escrituras. Então não há vida cristã sem relação com a palavra. Por isso, a gente deve se perguntar, será que aquela voz do salmista, né, como eu amo a tua lei, penso nela o dia todo, é o reflexo da minha vida, da sua vida? A gente tem se relacionado com a palavra assim? Infelizmente, a gente tem percebido, né, isso é talvez até um consenso aí entre aqueles que pensam a fé cristã, a igreja,
que há realmente um declínio nessa questão do conhecimento dos cristãos em relação à palavra. A gente está na era da informação, há muitos recursos para se estudar a Bíblia, há diversos cursos, diversos lugares, mas há pouco conhecimento de fato das Escrituras. Há pouco hábito de leitura, poucas pessoas que realmente se relacionam com a palavra, tal como Jesus coloca em Mateus 7, daqueles que ouvem a palavra e a praticam. E a pergunta é, por que será que a gente não lê a palavra tanto quanto a gente deveria? Isso, inclusive, saiu numa pesquisa divulgada em 2019, onde lá a gente tem a informação de que apenas 32%, olha, quase um terço, ou de fato é um terço dos cristãos praticamente leem a Bíblia diariamente. Então, só um terço, a cada 3 cristãos, apenas tem o hábito de ler a Bíblia diariamente. Isso é bem pouco, para que a gente seja de fato chamado como o povo do livro, aqueles que amam as Escrituras. Quais serão então as razões pelas quais nós não estudamos a Bíblia como deveríamos? Eu tive a oportunidade de ministrar essa aula em vários contextos diferentes, pessoas diferentes, idades diferentes, e muitas respostas, muitas razões são levantadas quando a gente faz essa pergunta. Mas ao longo do tempo eu fui percebendo que todas essas razões, inclusive olhando para a minha própria vida, para a minha própria experiência com a palavra de Deus, de relacionamento com a palavra de Deus, eu fui percebendo que essas razões todas que a gente dá, elas estão debaixo de um grande guarda-chuva. E pode até parecer um pouco duro ou radical o que eu vou falar, mas esse guarda-chuva eu chamo de incredulidade. Eliezer, mas incredulidade? Você está dizendo que as pessoas não acreditam na palavra de Deus? Não conscientemente, mas talvez a nossa prática ela está destoando daquilo que a nossa fé afirma, aquilo que a nossa boca afirma. Por quê? Pense comigo. Quando a gente está muito cansado, e muito na correria, como é normalmente as principais coisas que surgem, as razões que surgem para a gente não estar lendo a Bíblia como a gente deveria, normalmente as pessoas respondem assim, correria do dia a dia, nossa vida moderna, muitas obrigações, não dá tempo, ou a gente está muito cansado, exausto, tudo gira em torno de coisas desse tipo. Então, pensa bem, mesmo essas coisas, elas diante dessa convicção, dessa confissão de fé de que a Bíblia é a palavra de Deus, elas não se sustentam. Não se sustentam porque, pense nesses exemplos, por mais corrido que esteja o seu dia ou a sua semana, eu acho muito difícil que você tenha passado assim, uma semana toda sem ter tomado banho, porque a sua rotina de vida, de trabalho, de estudo, estava tão corrida que não deu tempo de você tomar banho. Com certeza não, você tomou banho, porque você tem convicção de que se você ficar alguns dias sem tomar banho, você vai começar a cheirar mal. Isso vai incomodar as pessoas, isso vai te envergonhar e vai fazer mal para a sua saúde. Você tem isso como convicção, então não importa o quão corrido seja o seu dia, você vai certamente arrumar um tempo para tomar banho. Um outro exemplo é, imagina que você está subindo uma montanha, não sei se você já fez essa escalagem, não sei como que é o termo correto, mas imagina que você está escalando uma montanha enorme, passeando aí no interior, e de repente ao chegar lá, depois de muito esforço, você atinge ali o cume daquela montanha, você está exausto, você está acabado, você não aguenta mais dar um passo e aí você encontra um espacinho para sentar e recuperar o seu fôlego. Mas na hora que você senta, você olha e vê um urso saindo de trás de umas folhagens lá. Não importa o quão exausto você está, você com certeza vai se levantar e fugir dali. Por quê? Porque você tem convicção de que se você ficar naquele lugar, você vai morrer. Aquele urso vai te atacar e você não vai sair bem dali. Então, mesmo situações como essas, que são justificáveis, eu não estou querendo diminuir a dificuldade dos nossos dias, do nosso tempo, as aflições do dia a dia, mas elas não deveriam se sustentar diante de uma confissão como essa. A Bíblia é a palavra de Deus. Porque se ela é a palavra de Deus, não importa o quão corrido seja o meu dia, e não importa o quão cansado eu estou,
Se eu tiver a convicção de que ela é a palavra de Deus, é alimento para a minha alma, é lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, e que eu não tenho esperança fora da sua palavra, eu não vou deixar de me relacionar com ela. É lógico que um dia ou outro isso vai falhar, um dia vai acontecer uma situação atípica, mas essa não pode ser a tônica da nossa vida. Pessoas que deixaram de ler a Bíblia, não se relacionam com a palavra de Deus, a não ser no culto, a não ser nos momentos onde está reunido com a igreja. Por si só, elas não buscam a palavra de Deus diariamente, ou pelo menos com alguma frequência, eu acredito que isso se deve a uma falta de convicção. A gente acaba perdendo, né? A correria, a rotina, acaba nos fazendo não considerar com toda a plenitude e a intensidade que, de fato, a Bíblia é a palavra de Deus. Então a pergunta que fica é essa: será que nós acreditamos mesmo que ler a Bíblia de forma contínua e persistente ajudará nas questões corriqueiras da vida? Que isso nos livrará da morte gerada pela desobediência à palavra de Deus, como os textos que a gente leu agora no começo da aula? Então, uma profunda convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus, é o maná que eu preciso recolher diariamente, ela vai nos fazer sermos fiéis às Escrituras e buscarmos ela fervorosamente a despeito, apesar das nossas dificuldades diárias, o nosso cansaço, a nossa exaustão e as nossas muitas obrigações. Lembre daquele dia em que Jesus entrou na casa de Marta e de Maria. Lembra daquela história. Marta estava afadigada com muitas coisas, preocupada com muitas coisas e coisas importantes. Só que Jesus disse que Maria escolheu a boa parte, porque Maria, apesar das coisas que tinha a fazer, ela preferiu sentar aos pés do Mestre e ouvi-lo. E aquela parte não poderia ser tirada. Então, eu sei que pode parecer duro, pode ser até meio radical dizer que essa falta de correria, no fundo, se trata de falta de convicção e incredulidade, mas eu digo por mim mesmo, quando a gente entende isso e confessa isso ao Senhor, isso tem um efeito libertador no nosso coração, porque a gente então concorda com Deus sobre aquilo que Ele está dizendo sobre nós, A gente concorda com Deus que a nossa atitude está errada, a gente deixa de dar justificativas para confessar a nossa falta de interesse pela palavra de Deus, de dedicação à palavra de Deus, e aí abre espaço para que o Senhor Jesus, por meio do seu Espírito, atue no nosso coração para nos inclinar à sua palavra, a amá-la cada vez mais. Então, é libertador. Pense bem sobre isso, reflita sobre isso em oração, coloque isso diante do Senhor. Veja bem se essas razões que você está dando não são apenas justificativas vazias, que no fundo estão depondo contra você mesmo, sobre o que você crê que a Bíblia é. E aí então, coloque isso diante do Senhor com toda a sinceridade, certamente o Espírito Santo vai te conduzir à verdade de Deus. Pense nisso, Deus escreveu um livro. Como é que Deus escreve um livro e a gente não lê? Sendo Ele o Todo-Poderoso, nosso Pai, o nosso Deus de amor. Como é que se Deus escrevesse um e-mail, se chegasse aí no seu celular, uma notificação, que o Criador do céu e da terra te mandou um e-mail, certamente você deixaria tudo o que você está fazendo para ler esse e-mail. E Deus fez isso, Deus escreveu, inspirou homens, autores para escreverem o texto bíblico, Ele preservou esse texto para chegar até nós. Então, para essa questão de falta de convicção, uma série de cursos de treinamento não serão muito efetivos, eficientes, não vão te ajudar. Por quê? Porque para isso precisa de oração, de confissão e de arrependimento. Então, isso a gente só pode encorajar. Mas tem um outro fator, além desse fator da incredulidade, desse grande guarda-chuva da incredulidade, nós temos também uma dificuldade que envolve aqueles que buscam com todo o fervor estudar a palavra de Deus, mas esbarram em obstáculos, dificuldades do texto, dificuldades de compreensão, em que muitas vezes desmotiva essa pessoa, esse cristão, esse discípulo do Senhor Jesus a ler a palavra de Deus.
Muitas pessoas leem esse texto e chegam a essa conclusão, tá vendo? A letra mata, ficar estudando muito a palavra, esse pessoal que vai para o seminário, que estuda muito teologia, acaba ficando incrédulo, esfria na fé. De fato, isso acontece, mas não é por causa desse texto, porque esse texto não está dizendo isso. Quando Paulo está se referindo aqui à lei, se a gente lê o contexto imediato, né, o que vem antes e o que vem depois desses versículos aqui, a gente vai perceber que ele está se referindo à lei, aquela série, né, de mandamentos, aquela conjunto de livros escritos por Moisés e que o povo de Israel recebia como sendo a Torá, a palavra de Deus. Ele está dizendo que essa lei, ela mata porque a lei ela aponta o que está errado. A lei mostra o que a nossa insuficiência de vivermos uma vida que agrade a Deus pelo nosso próprio esforço. Já o Espírito não, ele nos vivifica, né? Ele gera em nós vida para que a gente possa obedecer à lei do Senhor. Ninguém pode obedecer à lei do Senhor, ninguém pode cumprir os mandamentos se não tiver antes sido regenerado, vivificado. Como Paulo diz em Efésios capítulo 2, vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados. Então, se o Espírito não vivificar, não tem como nós obedecermos aos mandamentos. É isso que ele está querendo dizer aqui. A lei, ela mata. A lei aponta para a nossa insuficiência, a nossa incapacidade. Ela mostra o que nós somos de fato sem Cristo. Somos mortos, somos cadáveres, mas o Espírito vivifica. Então, aqui não é uma crítica a estudar a palavra, pelo contrário, né? Aqui é justamente essa busca equilibrada, né? Essa busca necessária pelo Espírito Santo que nos instrui e que nos guia a toda a verdade. Então, se não houvessem pessoas se dedicando exaustivamente ao estudo das Escrituras, se não existissem os teólogos, os mestres da lei do nosso tempo e de tempos passados, se eles não tivessem se debruçado sobre os textos e cavado, né, tão profundamente ali a palavra de Deus para trazer ensino e edificação para a igreja, nem mesmo a Bíblia na nossa linguagem nós teríamos. Por quê? Porque a própria tradução, o próprio processo de se traduzir a Bíblia para as línguas, para as mais diversas línguas aí do nosso tempo, no nosso caso o português, exigia um trabalho ali de interpretação. Quando o tradutor vai traduzir, ele precisa entender o que a palavra significa no seu texto original para poder transportar isso para uma outra língua. Então está sendo feito ali um trabalho de interpretação, de estudo teológico, de estudo acadêmico. Então, nós não podemos dizer que estudar a Bíblia, se aprofundar, essa mentalidade que nos impede, nos afasta de um estudo dedicado da palavra, ela não tem fundo na palavra de Deus, porque a palavra justamente incentiva para que a gente examine e guarde, lembra lá dos textos, cuidadosamente os mandamentos do Senhor. Nós precisamos nos certificar de estarmos realmente entendendo o que a palavra diz. O próprio Jesus diz, né? Examinem as Escrituras. Vocês erram porque não examinam. Então, examinar é mais do que apenas ler, é mais do que apenas reconhecer que ela é um livro importante, mas se dedicar a ela. Então, aprender com os mestres que o Senhor levantou na igreja ao longo dos anos, cujo ensino está registrado aí em comentários bíblicos e os mais diversos livros de teologia, é tão espiritual quanto clamar ao Espírito Santo que, em oração, que ele nos abra o entendimento. Então, essas duas vias são importantes. Lógico que nós vamos orar, vamos buscar a direção do Espírito Santo, porque sem isso a gente não consegue fazer coisa alguma, mas nós também vamos lançar mão dos recursos que temos. Então, o fato de nós estarmos lendo a Bíblia em português já é isso. A gente está lançando mão de pessoas, outras mentes que trabalharam, estudaram e trouxeram o texto numa linguagem que a gente possa compreender. Então, a gente, a partir disso, vai construir em cima o nosso entendimento da palavra de Deus. 2 textos bíblicos, pelo menos, nos mostram a importância da interpretação. Um primeiro texto está em Neemias, capítulo 8, verso 3. Nesse texto, o povo está voltando do exílio, né? Estão tentando reconstruir ali a cidade de Jerusalém, e Esdras está lendo as escrituras para o povo, né? Ele está num lugar ali alto, num tipo de um púlpito, e está lendo as escrituras ali em voz alta para todo o povo. E aí o verso 3 diz assim: eles leram no livro, na lei de Deus, claramente
dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Então, além de Esdras estar lendo, e o texto vai dizer isso também, que além dele estar lendo lá, os levitas estavam entre o povo, ali em grupos menores, explicando para o povo aquilo que estava sendo lido, porque só a leitura, ela não era suficiente, as pessoas não estavam entendendo só o que se lia. E alguns estudiosos da Bíblia vão dizer que isso tem a ver com o fato do povo estar exilado há muito tempo. Eles estavam distantes de Jerusalém, estavam imersos em uma outra cultura, e isso fez com que até eles se esquecessem, né, de como funcionava a língua ali, que a Bíblia havia sido escrito hebraico. Eles já estavam ali contaminados por outras línguas, né? A maioria já falava o aramaico, um pouco mais diferente. Então, toda essas dificuldades fizeram com que não apenas Esdras tivesse que ler a palavra, mas também os levitas entenderam, deixando claro aquilo que estava sendo lido. 2 Pedro é o outro texto, capítulo 3, a partir do verso 15, Pedro está dizendo assim: e lembrem-se de que a paciência de nosso Senhor permite que as pessoas sejam salvas. Foi isso que nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que lhe foi concedida. Ele trata dessas questões em todas as suas cartas. Alguns de seus comentários são difíceis de entender, e os ignorantes e instáveis distorcem suas cartas, como fazem com outras partes das Escrituras. Como resultado, eles próprios serão destruídos. Verso 17. Amados, vocês já sabem dessas coisas, portanto, estejam atentos, a fim de que não sejam levados pelos erros desses perversos e percam sua firmeza. Antes, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Então, o próprio Pedro está dizendo aqui que alguns textos de Paulo eram difíceis de compreender e eles precisavam ser interpretados corretamente sobre o risco de serem mal compreendidos e levar à destruição. Por isso ele ordena, né, que os leitores tomassem cuidado, estivessem atentos com aquilo, então crescessem na graça e no conhecimento. Ele está dizendo para eles, para não ser levado, né, por uma interpretação errada, vocês precisam se dedicar e crescer na graça, no conhecimento de Jesus, para que vocês saibam exatamente o que a palavra está dizendo. Bom, se para Pedro, que vivia nos tempos do apóstolo Paulo, já havia essa dificuldade de entender aquilo que Paulo escrevia, quanto mais para nós que estamos tão distantes, né, da redação do texto, tão distantes da época em que Pedro e Paulo escreveram. Você certamente se deparou com isso, mesmo depois de orar, pedir a graça de Deus, para ter o seu tempo ali de devocional, estudar a palavra de Deus, você, mesmo tendo lido, se percebeu, né, algumas coisas diferentes no texto, estranhas, né, expressões, lugares, costumes que não fazem parte do nosso dia a dia, estão distantes daquilo que a gente está acostumado na nossa rotina, na nossa vida moderna. E parece que aquelas histórias da Bíblia, aquelas narrativas, elas não têm muita aplicação para o nosso dia a dia hoje. E apesar da gente ler com devoção, com amor pela palavra, parece que nada aplicável sai dali. Então, veja como que de fato é necessário lançar mão dos recursos da interpretação. Essa dificuldade de interpretar a Bíblia, ela tem a ver com a própria natureza da Bíblia, do que a Bíblia é. E a Bíblia é um livro único, com certeza um livro único, sem nem nada que se pareça com ela, porque ela é tanto um livro divino, como também é um livro humano. Ela tem a sua natureza divina, mas também tem a natureza humana. Por que isso? Ela é divina porque foi inspirada por Deus, nenhum outro livro foi. Ela é a única que foi inspirada por Deus, né, que carrega a autoridade da palavra de Deus, carrega a mensagem eterna, uma verdade absoluta que só Deus possui. Então, pelo fato de ela carregar essa mensagem, ter algo tão grandioso, ela é divino e isso por si só traz alguma dificuldade para a gente ler, porque ela é santa e nós somos pecadores. Nós temos dificuldade de compreender as coisas espirituais, as coisas eternas, porque ainda estamos debaixo, né, dessa influência do pecado. Então, isso dificulta a nossa leitura.
Isso dificulta a nossa compreensão do texto bíblico. Você pode ler o finalzinho do Romanos capítulo 7, você vai ver Paulo falando um pouco sobre isso, né? Ele ama a lei, ele considera ela verdadeira, mas tem dificuldade de cumprir por conta do seu próprio pecado. E essa dificuldade afeta, inclusive, o nosso entendimento, a nossa interpretação. Mas a Bíblia, além de ser divina, ela também é humana, no sentido de que Deus se revelou por meio de uma linguagem humana, em contextos humanos, usando humanos. Então, ele se utilizou de algo que é comum a nós, que a gente consegue assimilar, ele acomodou a sua mensagem, a sua revelação a um tipo de mensagem, né, de linguagem que a gente conseguiria entender, e isso faz dela também ser, nesse sentido, um livro como outro, porque usam também os mesmos recursos de literatura, usa a influência da cultura, tudo isso está expresso nos mais diversos livros que compõem as Escrituras. Então, esses fatores fazem com que a Bíblia pareça distante de nós. Por quê? Porque a linguagem e o contexto, eles são afetados pelo tempo. A língua com que a Bíblia foi escrita, ela já não existe. Então, a cultura na qual ali os acontecimentos são narrados da Bíblia, eles também já não existem mais. Então, isso vai criando alguns espaçamentos. Então, esses são os fatores que formam esse abismo entre a gente, leitores aqui do século XXI, e o texto bíblico, quando foi escrito. Então, pelo menos 4 fatores, né? 2 eu até já citei, mas vou repetir. O primeiro, o tempo, né? O primeiro livro, talvez, difícil a gente datar exatamente, mas pelo menos 4.000 anos aí do primeiro livro que foi escrito da Bíblia, possivelmente Jó, ou algum dos textos ali de Moisés, Gênesis. E o último livro faz pelo menos 2.000 anos, que foi o Apocalipse, o livro de João. Então, olha quanto tempo que a gente está do texto bíblico, quando ele foi composto, quando ele foi escrito. Então, isso por si só, esse tempo que se passou, já cria alguma dificuldade. E a cultura, como eu disse, né, o contexto em que a Bíblia foi escrita não existe mais. A gente não consegue mais captar, né, na plenitude aqueles costumes da época, aquelas questões da época. Isso cria também um afastamento bíblico. Algumas expressões que aparecem ali no texto que a gente não reconhece, não é o nosso dia a dia. A língua, outro fator, porque a linguagem com que a Bíblia foi escrita, ela já não é mais falada comumente, né? Mesmo o hebraico bíblico não é o mesmo hebraico que se fala lá em Israel ainda, assim como o grego não é o mesmo grego que se fala na Grécia. Então, tudo isso cria ali uma dificuldade, né, com a questão do entendimento, da interpretação da palavra de Deus. E aí a necessidade das traduções. E por último, a questão da autoria. Se a gente lê hoje um texto que foi publicado esse ano, a gente não entendeu, o autor tem a possibilidade de se explicar, de tornar mais claro. A gente pode ligar para ele, ligar para a editora, perguntar o que ele quis dizer com aquilo, com isso. Agora, no caso dos autores da Bíblia, humanos, não. Mas nós temos a presença constante do autor, né, aquele que está por trás de tudo isso, que é o Senhor nosso Deus. Por isso, a nossa esperança de poder chegar à Bíblia com a expectativa de entendê-la. Então, esses fatores, eles vão criar necessariamente um distanciamento entre nós e o texto bíblico. Mas a boa notícia é que a gente pode superar esses fatores. A gente pode criar nesse abismo formado por esses fatores, a gente pode construir uma ponte com alguns recursos e ferramentas que a arte da interpretação bíblica, né, a ciência, né, que cria aí os mecanismos para a interpretação bíblica, nos fornecem e a gente conseguir superar essas dificuldades. Então, para as dificuldades causadas pela nossa pecaminosidade, né, pela natureza humana, só resta a oração e buscar o Espírito Santo para que ele nos guie a toda a verdade. Isso é ponto pacífico. Mas para superar as distâncias que se referem às questões humanas, da natureza humana da Bíblia, nós temos recursos do próprio estudo bíblico, né? Da teologia.
Então, da mesma forma como a arqueologia, por exemplo, ela lança a mão desses métodos para compreender o modo de vida de civilizações antigas, e os linguistas, eles usam vários métodos para tentar compreender e traduzir manuscritos muito antigos, de culturas muito antigas, nós também lançamos mão desses mesmos métodos, podemos fazer isso para compreender melhor tanto os textos bíblicos quanto o contexto em que esses textos foram escritos. E assim a gente constrói uma ponte que vai nos fazer superar esse abismo que é temporal, cultural, linguístico e também autoral. De certa forma, todos nós estamos interpretando a Bíblia, mesmo aqueles que acham que a Bíblia não deve ser interpretada, estão interpretando. Como eu disse, só pelo fato de ler a Bíblia no português, você já está usando a interpretação. Se você não leva um cordeiro, sem defeito, para ser imolado no culto do domingo à noite na sua igreja, é porque você já está interpretando a Bíblia. Porque há textos na Bíblia que vão dizer para fazer isso, mas porque você interpretou e entendeu que o sacrifício de Jesus, ele é o sacrifício final, Essas coisas que se faziam lá no templo do Antigo Testamento apontavam para o que Jesus fez uma vez e definitivamente. Essa é uma interpretação que a gente faz à luz da própria palavra de Deus. Se você não vendeu todos os seus bens, tudo que você tem para seguir a Jesus, é porque você interpretou aquilo que ele disse para o jovem rico, quando ele fala, vai, vende tudo que tens, vem e me segue. Por que a gente não está fazendo isso? Porque a gente interpretou que o que Jesus estava ali dizendo não era uma ordem absoluta para todos, mas estava mostrando para aquele homem que ele não estava guardando a lei como ele achava que estava guardando. Se você que é mulher, minha irmã, e não está indo para a igreja com um véu na cabeça, você está interpretando aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios 11, considerando que aquela orientação que ele está dando ali, ela cabe naquela cultura e para aquele tempo. Se você não está pegando os filhos dos seus irmãos, do seu vizinho, e batendo com ele nas pedras, é porque você está interpretando o Salmo 137, verso 9, que diz isso. Feliz aqueles que pegaram os teus filhos e bater com ele nas pedras. Você está entendendo que aquele salmo é um salmo imprecatório, é um clamor, um grito emocionado por justiça, onde ele vai usar expressões exageradas. Então, veja que tem sempre interpretação. Mesmo sem a gente querer interpretar, a gente está interpretando, senão a gente cairia em alguns absurdos da fé, como infelizmente em alguns contextos tem acontecido, e por isso a importância da gente estudar isso. Mas nem sempre a gente faz isso direito. Por isso que é importante a gente se ater aqui, a gente gastar tempo com essa aula e com esse estudo da interpretação bíblica. Às vezes, por não entendermos, a gente até pula textos assim, porque eles parecem tão esquisitos, tão fora da nossa realidade, que a gente pula e finge que não é palavra de Deus. Então, sem um compromisso de estudar seriamente as Escrituras, podemos estar negligenciando outros textos que a gente acha que está cumprindo, mas talvez a gente não tenha entendido direito. Então, olha a importância, Obedecer e amar as Escrituras com esse cuidado tem a ver com isso, com a gente buscar a melhor interpretação, entender ela da melhor maneira possível, em oração, temendo, buscando o Espírito Santo, mas também lançando mão dos recursos que o próprio Espírito nos dá para que a gente chegue à verdade da palavra de Deus. Então, ame as Escrituras, é o clamor desta aula. Ame as Escrituras. E amar as Escrituras é muito mais do que apenas confessar que ela é a palavra de Deus. É muito mais do que apenas levar ela para o culto no domingo à noite. É muito mais do que ter ela no seu celular, no aplicativo de celular. Amar as Escrituras exige todo um esforço para superar as dificuldades de compreender e, acima de tudo, aplicar no nosso dia a dia a verdade da palavra de Deus. Porque, afinal de contas, irmãos, os nossos problemas nem são tantos aqueles textos que a gente não consegue entender bem. O pior é quando a gente entende o texto e a gente não cumpre, a gente não obedece. Então, quanto ainda nós precisamos crescer e amadurecer nesse amor profundo pela palavra de Deus. Para finalizar aqui, eu quero deixar algumas dicas simples para aprimorar um pouquinho a sua leitura. Se você já não conhece essas dicas, talvez seja útil para você. Primeiro,
Tenha em mente o todo. Tenha em mente que a Bíblia é uma grande história. Não são vários textos aleatórios que alguém juntou. Não. Deus está contando uma grande história, a história da redenção. Lembra de que quando Jesus se aproxima daqueles discípulos no caminho de Emaús, ele diz para eles como que desde Moisés e os profetas, toda a palavra de Deus estava apontando e falando sobre ele. Então toda a Bíblia está contando uma história da redenção, de como Deus está redimindo o homem em Cristo, fazendo novas todas as coisas. Então, primeira dica é essa, tenha em mente o todo. Cada uma dessas pequenas porções do texto bíblico estão conectadas a essa grande história que está se passando de Gênesis a Apocalipse. É importante a gente pensar nisso para não chegar a conclusões erradas do texto bíblico. Depois, segunda dica é leia porções grandes das Escrituras. Às vezes a gente se acostuma, alguém pergunta para nós, você está lendo a Bíblia todo dia? Estou, mas esse "tô" significa o seguinte, vem lá no nosso aplicativo de celular um versículo para você ler. Você lê aquele versículo e está tudo certo. Eliezer, mas o importante não é a quantidade, é a qualidade. Não, tudo bem, tem a sua verdade nisso. Porém, alguns textos bíblicos, alguns livros foram escritos para serem lidos de uma vez. Por exemplo, quando Paulo escreveu a carta de Filipenses à igreja de Filipos, ele não achava que a igreja ia ler no primeiro culto um versículo, depois no outro versículo. Não, quando a carta chegou, eles leram tudo. E a carta está respondendo a alguma questão que eles levantaram ali. Então, ler porções grandes vai te dar uma visão mais ampla do texto. É muito comum as pessoas pegarem um versículo e darem a ele um significado que ele não tem. Inclusive, na própria carta aos Filipenses tem lá o "tudo posso naquele que me fortalece". Quantas pessoas usam esse texto para dizer, olha, eu posso todas as coisas em Deus, eu posso conquistar todas as coisas, isso dá um ar de triunfo, de glória, de vitória. Mas não é isso que o texto está dizendo lá. Paulo está dizendo que ele sabe estar na maior escassez e ele sabe estar num estado de plena satisfação, de estar suprido em todas as coisas, porque ele estava satisfeito em Deus. Então ele passava qualquer situação, tudo ele podia naquele que o fortalecia. Então não se trata de vencer sempre, mas se trata de estar bem em qualquer situação. Então, ler a porção grande vai ajudar você a não cair em enganos, em textos, interpretações erradas. Terceiro, o significado do texto quer dizer aquilo que o autor quis dizer. Então, o texto não pode ter um significado que de jeito nenhum teria para a primeira audiência, para as primeiras pessoas que leram aquele texto. Porque a intenção do autor é o modo como o Espírito ungiu, o inspirou para escrever. Então ele estava querendo dizer algo ali. A gente não pode tentar dar a ela um significado diferente pensando no nosso dia a dia hoje. A gente precisa entender o que ele quis dizer naquela época, transportar para aplicar no nosso tempo hoje, nas circunstâncias de hoje. Então, o significado do texto vai ser sempre o significado que o próprio autor quis dar. Quarto, identifique o gênero literário. Eliezer, mas o que é gênero literário? Calma que você vai aprender mais sobre isso nos módulos aí. Mas isso é muito importante, tenha isso em mente, você vai ter a oportunidade de aprender mais nas aulas de interpretação bíblica que virão. Use várias traduções. Isso também é muito importante, isso talvez resolveria muitos dos problemas. Use várias traduções. Tem aplicativos gratuitos no celular que você pode ter várias versões ali, 8, 9, 10 traduções diferentes. Então leia o texto que você está estudando nessas diversas traduções e só isso já vai mostrar para você o significado diferente das palavras, vai trazer mais luz àquela palavra, que às vezes ela numa tradução antiga, usa um português muito difícil, que você nem entende o que aquela palavra significa, mas uma outra tradução mais contemporânea, você já torna aquilo muito mais claro. Então, para essas duas últimas dicas que eu dei, você pode ter ficado um pouco confuso, mas elas vão estar disponíveis para você nesses dois módulos que tem a ver com interpretação bíblica, que já estão disponíveis aí na ICP Capacita, que foram aí ministrados pelo Gutierrez Siqueira, uma pessoa aí muito dedicada, um irmão muito dedicado à interpretação da palavra de Deus.
das Escrituras, estuda muito sobre isso, autor de alguns livros sobre esse tema, e ele se dispôs a contribuir aí na edificação do povo de Deus, ministrando esses 2 cursos que você já tem disponível aí no ICPI Capacita, que é o Aprendendo a Aprender e também a Bíblia pela Bíblia. No Aprendendo a Aprender você vai ter aí essa compreensão, você vai aprender, né, sobre a arte da interpretação da Bíblia, que é a hermenêutica, e como ela se desenvolveu ao longo da história da igreja. Então, como que a igreja foi interpretando isso ao longo do tempo? Quais são os erros que foram cometidos, os acertos, e para a gente buscar os melhores métodos. Ele vai falar sobre isso. E no outro módulo, que está casado aí com esse, né, que é o A Bíblia pela Bíblia, você vai aprender a observar como que a Bíblia ela precisa ser lida a partir dos seus próprios termos. A gente está muito acostumado com certas doutrinas e às vezes a gente leva, né, essa nossa visão, às vezes carregada ali das doutrinas, para o texto bíblico e procura dar algum significado para o texto que ele não tem ainda. É uma revelação progressiva. Então a teologia bíblica, né, que é o tema desse módulo A Bíblia pela Bíblia, vai ajudar você a ler a Bíblia a partir dos seus próprios termos, né? Não impondo a ele significado, mas procurando ver qual ênfase que o próprio texto está dando e assim ter uma visão mais clara das Escrituras. Afinal de contas, a Bíblia ela não é um conjunto de enunciados, né, de declarações de doutrina. Ela não é. A gente faz isso para tentar organizar na nossa cabeça as doutrinas da fé cristã. Mas ela é um conjunto de histórias. A maior parte da Bíblia são histórias, são narrativas. Então a gente precisa aprender a ler a Bíblia a partir do modo como ela foi concebida. Então, é isso. Corre lá. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve nesses módulos que eu tenho certeza que vão edificar e abençoar a sua vida e cultivar. Essa é a nossa expectativa, que eles ajudem você a cultivar o seu amor pelas Escrituras Sagradas.